Você está na IBVox. Direção de conteúdo Marcília Albuquerque. Produção musical Bruno Paiva. Direção geral Djavan Santos. Somos rádio e TV web de Tianguá, Ceará, Brasil para o mundo. IBVox. Atração por você. Baixe o aplicativo IBVox no seu smartphone. É grátis. IBVox, rádio e TV web. Atração por você. A partir de agora na IBVox, Papo Livre. Apresentação, Dorinha Veras. Olá, muito boa noite, 20 horas e 5 minutos em Tianguá. Boa noite, você ouvinte, você que nos acompanha pelo aplicativo IBVox. Atração por você. Quarta-feira linda, quarta-feira abençoada, quarta-feira de cinzas. E você conhece o significado desse dia? Mais importante, estamos aqui novamente com a graça de Deus, depois aí do carnaval, depois de um feriado grande para muita gente, outros aí já retornaram para suas casas, suas atividades, seu trabalho, muitos ainda estão se divertindo. O mais importante é que tenha sido na paz para todo mundo, isso é que importa. Quarta-feira de cinzas, hoje 26 de fevereiro, do ano de 2020, mais uma edição, a nossa terceira edição do Papo Livre com Dorinha Veras. Você está acompanhando pelo aplicativo IBVox, como já falei, baixe o nosso aplicativo. Você que ainda não baixou, baixe o aplicativo. Lá você vai conseguir migrar para outras plataformas onde queira acompanhar a nossa programação. Estamos ao vivo também no Facebook, é isso mesmo. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo Facebook Oficial IBVox. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário, dá o seu like, a sua curtida e a gente terá um programa muito legal hoje, nessa edição especial. Um beijo muito carinhoso a todos, agradecendo desde já os nossos parceiros, colaboradores aqui do programa Papo Livre. Eletrociclo Moraes, com grandes novidades, você pode conferir nas lojas aqui em Tianguá e Viçosa do Ceará. Também Bipolar Modas, localizada de frente à Praça dos Eucaliptos, com muita novidade para você. Também GT Store. A GT Store tem loja do lado do Banco do Bradesco e também no Ibiapaba Shop. Bom, a gente começa o nosso programa de hoje agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes, seja pelo aplicativo, Facebook, onde quer que você esteja, no nosso coração. E vamos falar aqui do carnaval, né? Carnaval que terminou, não teve carnaval aqui em Tianguá, mas teve, né, em várias cidades bem próximas, inclusive daqui da Serra da Ibiapaba. Temos aí muitos comentários positivos do carnaval para quem curtiu, para quem foi lá e se divertiu. Bacana demais. Parabéns para quem foi e se divertiu numa boa, com responsabilidade. No nosso programa de hoje a gente traz informações, curiosidades sobre a Serra da Ibiapaba, sobre o Brasil e o mundo. E vamos ter entrevistas, claro. Tem dica de saúde também, comportamento, tem tecnologia e muito entretenimento. A nossa convidada de hoje é muito especial, gente. É isso mesmo. A gente vai conversar hoje com Nilene Vasconcelos. Ô, Nilene Portela. Ela é historiadora, é isso sim, historiadora, não tem outro nome. Ela é historiadora e fundou aqui em Tianguá a Casa de Memória José Evangelista de Vasconcelos. É uma história linda, vale a pena você ficar ligado, conectado com a gente até o final do programa e conhecer toda essa história linda. Se você conhece a Casa de Memória José Evangelista de Vasconcelos, se já esteve lá, se conhece dessa história, se conhece Nilene Portela, deixa aí seu comentário no nosso vídeo, a gente traz essa mensagem para todos os nossos ouvintes. Bom, em 1º de novembro de 2001, foi fundada a Casa de Memória José Evangelista de Vasconcelos. A Casa de Memória que em 2021 completará 20 anos de fundação. Mas aí o que é a Casa de Memória? A Casa de Memória pode ser considerada um museu aqui em Tianguá. Gente, isso mesmo, um museu em Tianguá. Lá você vai encontrar objetos antigos, documentos, fotografias, roupas. É um resgate da história do nosso município. Mas quem vai explicar para você ouvinte, que nos acompanha pelo aplicativo, pelo Facebook,
muito mais do que eu, muito melhor que eu, é Nilene Vasconcelos, a fundadora da Casa da Memória. Boa noite, Nilene. Permita chamar assim, com tanta intimidade, Nilene, sem usar a senhora, até porque nós somos bem modernas, né? Muito boa noite, bem-vinda ao nosso programa e obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu agradeço, né? E, ao mesmo tempo que louvo, né, a iniciativa de vocês, trazer essa temática, né? Já que a cultura é tão esquecida, né, de qualquer forma. E assim, eu queria só fazer uma ressalva aí, que eu não sou historiadora, eu sou professora, né? Agora eu sou uma garimpeira, né? Onde eu souber que tem algum objeto que possa contar a história do nosso povo, eu vou buscar. Muito importante, muito humilde, viu? Muito humilde, Djavan e todos os nossos ouvintes. E ela falou com tanto orgulho. Eu sou professora. Que coisa linda. Eu acho isso fantástico. Bom, antes da senhora falar sobre a Casa da Memória, eu gostaria de saber quando e como surgiu esse interesse pela preservação da história de Tianguá. Na verdade, desde pequena eu gosto, sabe? Já gostava. Eu já escutava, era muito curiosa para ouvir os mais velhos estar falando da nossa história. Mas, na verdade, quando eu fui para Fortaleza fazer vestibular, né, e fazer faculdade, comecei a trabalhar numa escola, em escolas públicas do município, lá em Fortaleza, e eu dava educação artística. Nesse período, eu fazia um curso de música no Alberto Nepomuceno e enveredei por esse ladinho. Aí, mas como a minha vocação é professor mesmo, né, quer dizer, a minha identidade é sala de aula. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a mostrar a cultura de Fortaleza, né, os pontos de cultura, aos meus alunos, que era lá do Henrique Jorge, era lá do Santa Maria, são bairros de periferia. E também tinha um colégio no centro, que também eu dei aula. Aí eu fui mostrar para os meus alunos e eu descobri no início que muitos deles não conheciam. Eram de Fortaleza, tinham nascido lá, mas não conheciam esse outro lado de Fortaleza. E por isso eu comecei a ter inveja, eu sou muito invejosa assim, dessas coisas. Aí eu queria que Tianguá tivesse, né, quer dizer, o nosso patrimônio cultural vai se perdendo aqui em Tianguá, né? Quando a gente olha assim para o casario, né, o casario colonial foi todo embora, Viçosa ainda está lá em pé, né? São Benedito ainda tem uma boa parte. Por que Tianguá tudo tem? Tem casario nosso que acabou agora, né? Derrubaram agora para a farmar nossa ali, né? Aí, por conta disso, eu digo, quando eu chegar em Tianguá, eu vou fazer isso. Aí comecei a pedir minha mãe para guardar as coisas, né? Minha mãe ainda era viva, a biblioteca dela eu queria que tivesse intacta, mas já está até preservada alguma coisa ainda lá na Casa da Memória. E quando eu cheguei aqui, eu fui sensibilizar o meu povo, começando pela minha casa, né? Comecei a ir na casa dos meus parentes, resgatando o que tinha da minha família. Aí eu comecei lá em casa mesmo, colocando lá em casa. Mas isso às vezes incomoda a marido, a filho, né? Mas está aí. De fato, uma história lindíssima, né? Agora, quando você fala assim dos casarios, né, que Tianguá está perdendo, né? A gente pode usar o termo perdeu, né? O mais correto é falar perdeu. Perdeu. Onde é que entra a nossa responsabilidade nessa situação? Viçosa continua lá, sim, isso é fato. Viçosa, inclusive, sim, continua, já foi bem mais, mas continua sendo manchete de notícias pela história, pelos casarões que lá ela preserva. Eu penso, assim, que Tianguá, comparando com Viçosa, Viçosa já foi distrito de... Tianguá foi distrito de Viçosa. E, por sinal, muito disputada entre o Bajara e Biapina. Tá certo? Bajara queria para lá, Ibiapina queria para lá, mais Viçosa, mas a gente era de Viçosa. E assim, a gente vê que Viçosa tem uma população que é muito genuína ainda dela. Né? A prova disto é que os casarões estão lá todos preservados, porque as famílias estão lá. Né? As famílias estão lá. E aqui não. Na minha tese de mestrado, eu chamo Tianguá São Paulo da Serra. Porque tem gente de todo o canto. São Paulo não tem
não tem uma identidade única, porque a identidade dela é muito plural, sabe? Todo mundo chega aqui, é como São Paulo, tem lugar para todo mundo. Se você... Prova disso, quando Antônio Bezerra passou por aqui, ó, visitando a Ibiapaba, quando ele olhou para cá, para o Barroco, é um lugar aprazível. Aqui é um lugar bom para gado. Ó. Nem prestava para gado, porque tem mutuca. Né? Mas ele falou isso. Então, assim, aqui tem o nosso... Tianguá não é dos tianguaenses. Tianguá é de todos nós, olha. Se você... Quer ver? Tu és de onde? Sou de Viçosa do Ceará. Camusim, olha, tá vendo? Então, assim, aqui é uma terra de nós todos. Então, de repente, até você criar raízes e conhecer, porque, às vezes, não preserva porque não conhece. Eu não culpo a população. Eu culpo nós, professores, que não sensibilizamos, sabe? Quando o penúltimo fui que teve aqui, não tem aquele fui da Ibiapaba? Aquele movimento? E lá eu fui pedir, estava o Balma, era o Jean, o prefeito, e eu fui pedir o Jean um prédio para a Casa da Memória. Aí o Balma, o Jean, não, desculpa, o Balma. Aí eu pedi um dinheiro, porque meu filho disse que tinha um dinheiro bom para o turismo, e Tianguá não ia ser agraciado, só 5 cidades. Aí eu disse, pois eu vou pedir um deputado aí para colocar Tianguá, porque a cidade tinha que ter projeto, e nós não temos. Nós não temos um projeto da cultura. Nós não temos, gente. Aí, assim, quando eu pedi o Balma, ele disse assim, era emenda parlamentar. Ele disse assim, eu arrumo, pode não vir agora, mas pode vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. De fato, veio, que foi exatamente o Campo do Laurão, tá certo? Mas me disseram depois, nos bastidores, que o próprio pessoal que estava no FUI, que é da cultura, lógico, estava dizendo assim, essa velha ali só fala em museu, só fala... Olha aí, eles têm culpa? Não têm, eles não foram sensibilizados para isso. Está entendendo? Então, é isso. Se você for olhar a farmácia nossa, foi derrubada agora, há pouco tempo. Há pouco tempo foi vendido para derrubar mesmo. Tá bom, então a senhora fala que a culpa é dos professores, né, por não incentivar. Eu não encontro culpados, eu encontro é falta de conhecimento, né? Porque precisa ser despertada essa consciência crítica. Se não tiver, aí eu acho que a escola é o espaço que eu não estou ocupando professor. Olha, senão fica chato. Eu estou dizendo que o espaço de sensibilizar é a escola. E eu faço a minha parte assim, chamando a escola para levar os pequenos. Porque os grandes, eu acredito que a maioria tem a cabeça feita. Vai, mas esquece. E o pequeno não. Quando vai, quer preservar. Na hora que ele volta, ele diz, cadê isso que estava aqui, que não está mais? Ó. Então, assim, é questão de sensibilidade, né, de intimidade com o que é da gente. Viçosa eles têm. Olha. E ainda derrubaram lá a praça. Fizeram a praça sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma, né, nenhum nexo. Sem nenhuma lógica. Né, a praça construída com toda uma história que, por sinal, quando a gente fala de Viçosa do Ceará, eu tenho uma saudade daquele coreto, que de partir o coração. Né, que depois a gente pode trazer uma outra pessoa e falarmos mais do assunto, mas a gente cita lá, assim, um exemplo. A Praça da Matriz, aquilo ali era um foco, era, né, ícone. Exato. Um ícone. O que acontece quando termina as aulas à noite, que ficam os jovens ali se divertindo na praça, muitos jovens ali sentados, conversando, e eu tenho muita saudade. Eu tenho boas lembranças ali da praça, do coreto, conversa com amigos, enfim. Mas vamos entender, né, como que isso acontece. Mas falamos aqui, vamos retirar assim a palavra culpado, mas vamos falando aqui de professores, né, que falta essa sensibilidade de aplicar esses conteúdos. Aonde que entra, não teria uma participação das gestões dos municípios, das secretarias de cultura, de programas mais avançados, para que possam apoiar esses professores, a educação aplicar isso? Eu vou ser sincera com você. Se eles não forem sensíveis, vai passar despercebido. Deixa eu dar só aqui um exemplo assim bem claro. Eu fico muito preocupada, olha aí, eu fico muito preocupada com as praças em Tianguá, você não ter como sentar com sua família. Se você quiser, qualquer dia eu passo para vocês
a história das praças daqui, para você ver, em vez dela crescer para humanizar, ela cresceu para desumanizar. Porque ninguém pode sentar lá. Está cheio de batente, como é que o velho vai para lá? Como é que você vai para a Praça do Relógio? Está cheio de batente. Como é que tu vai para a Praça dos Eucaliptos, menina? Olha, isso é um assunto curioso. Eu, sinceramente, fiz críticas, várias vezes fiz e continuo fazendo críticas sobre as calçadas de Tianguá no geral, né, que a gente tem essa dificuldade muito grande e em qualquer canto, seja no centro, nos bairros, a gente tem uma dificuldade muito grande de andar nas calçadas. Vale lembrar que é uma cidade com declive, assim como é Viçosa, e não podemos ter calçadas planas, absolutamente planas. Mas aí entra também a questão da sensibilidade, da preocupação de cada um que vai construir a sua calçada, não somente preocupado com a estética da sua, né, da planta da sua casa, da calçada. E aí temos alguns outros problemas no centro, né, além do comércio, tem muita coisa no meio, né, do comércio no meio da calçada, outras vezes aí tem motos, o carro, e aí você tem que andar literalmente no meio da rua. E agora, bem recente, eu tenho passado por situações que a gente só consegue compreender, né, de Djavan, essas situações, quando nos colocamos no lugar do outro ou passamos pela situação. E aí eu ficava me perguntando como é que o idoso, o cadeirante anda com isso. E aí, bem recente, com uma bebê, tem um carrinho de bebê e nunca posso colocar na rua, porque é impossível. Eu vou andar com um carrinho de bebê, levantando o carrinho e colocando nas calçadas. Não tem como. Exatamente. Então, são coisas que a gente precisa discutir, precisa debater, para que, se a gente não pode mudar o que já está, mas construir diferente daqui. Agora, quando você fala das praças, eu, particularmente, de Djavan, admito, eu nunca tinha pensado nesse detalhe das praças. Acho estranho não ver gente, mas assim, eu não tinha me atentado. E imagino que também muita gente não tenha se atentado que as calçadas, tantos degraus dificulta a ida das pessoas lá, né? Geralmente as pessoas sentam no final da tarde, os idosos podem passear e para conversar. Olha, só não atrapalhando aí, né? Me desculpa, mas assim eu queria retomar, porque você falou assim, as autoridades, o pessoal da cultura. Olha como é interessante. Para que se constrói praça? Se você perguntar a um sociólogo, ele vai dizer assim, a praça é um ponto de encontro para que os mais velhos passem para as novas gerações o seu saber. Tá certo? E as praças daqui eram assim, tem uma história. Eu posso contar uma história bem rápida? Lógico, claro, fique à vontade. Tem uma história que, olha aí, o bondinho está no meio, que o Monsenhor Aguiar, que era o dono da casa, que acabaram, que é a farma nossa. Não se impede que venda, não. Tá certo? Mas que você tem um compromisso de não mexer. Isso tem que entrar os órgãos públicos que cuidam do patrimônio, né? Do tombamento, aquela coisa toda. Se fosse assim, Sobral não era tombado, não era vendido, porque também vende aquelas casas. Viçosa também vende as casas, mas não mexe com a fachada. Aí, assim, aí tem uma história que quem me contou foi o Baldo. Já morreu, olha. Me contou aonde? Naquela praça. Ele sentado, e eu cheguei e comecei a puxar. Ele disse assim, olha, começa assim pelo crack. O que é crack? Porque vinha na minha cabeça assim, aquela questão da Segunda Guerra, quando o café, né, jogaram o café fora, queda do café, aí disse assim, olha, e o café era o crack da época, olha, né, era quer dizer, coisa, né, que dava. Aí ele foi e disse, ora, naquele tempo a gente conversando aqui, e o Monsenhor Aguiar queria que trouxesse a BR, ele estava lutando para colocar a BR aqui, por conta do escoamento de produção e também porque é para a gente para Fortaleza, Sobral, ia pelo Ipu, a cavalo, aquela coisa toda. Pegava o trem. Aí ele disse que estavam os grandes ali conversando, olha aí. E o Monsenhor Aguiar estava recebendo o Padre Palhano, que o Padre Palhano foi criado pelo Tupinambá da Frota, que era deputado na época, estava lá no Rio. Aí tinha vindo para cá e ele foi pedir, olha, a gente quer porque Ibiapina quer que a estrada passe em Ibiapina. Guaraciaba quer que suba por lá, olha, né? Aí disse que o Padre Palhano disse assim, olha, não se preocupe, essa estrada vai passar em Tianguá, está garantido.
Mas estão dizendo que vem para... Não, não se preocupe, não. Que se a estrada... para a estrada para Ibiapina, é muito mais fácil o bondinho do Rio de Janeiro vir para Ibiapina, para o Bajara, do que a estrada passar lá. Olha. Aonde foi que eu ouvi isso? Na praça. É isso que você escutava na praça. Você está lembrando da praça. O que é que você lembra da praça? Olha. O que é que tu rememora da tua infância? Olha lá. O que você aprendeu? Onde você aprendeu? Aqui em Tianguá tinha a Praça do Relógio. Então, quem aprendeu as horas que não foi na Praça do Relógio? Ó, mais ou menos assim. São 20 horas e 25 minutos. Você acompanha o programa Papo Livre com Dorinha Veras todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, no aplicativo IBVox. A atração por você. Também ao vivo pelo Facebook. Você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigada pela audiência e o seu carinho. Deixa o seu like, a sua curtida e também compartilha o nosso vídeo para que essas informações, toda essa riqueza de conhecimento aqui trazida pela professora Nilene Portela, fundadora da Casa da Memória aqui de Tianguá. Olha que história linda. A cada dia, né, Djavan, a gente aprende alguma coisa. A cada dia a gente está sempre melhorando, ampliando os nossos conhecimentos. E tem dias que a gente descobre coisas absolutamente novas. E aí a gente chega aqui com um roteiro, chega assim com algum conhecimento e é bombardeado de informações por uma pessoa que tem toda uma trajetória. E quando ela fala das praças, foi que nem na quarta-feira passada. Quarta-feira passada, estivemos aqui com o professor Valdeci Santos de Abreu. É historiador. E aí é a professor, gente, mas é historiador. Né, 8 livros publicados. E a gente tem um roteiro, se informa um pouco da pessoa, acha que tem conhecimento, que sabe falar da pessoa. E, de repente, ele traz aqui um livro, né, contando toda a sua história. E é nessa emoção de falar com o coração que a gente aprende muito mais. O importante disso tudo é o despertar. Inclusive, depois de todo o conhecimento que ele compartilhou, assim, foi um tapa na cara, ler mais livros. Eu lembro que ele falou muito bem, eu repriso isso, porque ele falou que leu, que tem 1000 livros numa biblioteca virtual, e que já leu 700 e que tem uma meta de ler 4 livros por mês. Eu acho incrível. Isso incrível. E isso, depois que chegou, escreveu livros, tem 8 livros publicados, tem um trabalho para ser publicado esse ano, que escreve um diário, e é impressionante. Ele lê os livros, está lá fazendo suas anotações em um diário, e que depois pretende publicar tudo isso. Ou seja, um conhecimento repassado para a gente de uma forma minuciosa, com todo o carinho, com todo o amor. E quando a gente ouve, né, novamente a sua história, o porquê, toda a ideia de criar a Casa da Memória, que perguntamos, aí eu deixo a pergunta, você de Tianguá, conhece a Casa da Memória? Já foi? O que é que você... Né? Então, assim, não é só porque somos de outra cidade que não devemos conhecer. E aí, quando ela fala aqui, eu fico refletindo, gente, precisamos melhorar, não tem como andar, não temos como andar, evoluir, sabe? Se a nossa sociedade crescer, tomar, né, rumos de progresso, se não tivermos aí esse alicerce, que é a nossa cultura, a nossa raiz. E quando ela falou das praças, isso me deu, assim, além de despertar essa curiosidade, porque falta interesse das nossas autoridades para manter. Será que não falta interesse também da população de cobrar? Mas aí dá uma pontadinha assim de dor, né? Por que mudou? Por que realmente não temos? Eu moro de frente à Praça dos Eucaliptos e eu nunca vou sentar na Praça dos Eucaliptos. E nem vai levar os gurizinhos para ouvir os mais velhos contar a história, porque os mais velhos não têm mais espaço lá. E é muito importante esse resgate e o espaço para esses mais velhos, porque pode vir essa é a minha opinião, é óbvio que todo mundo tem uma opinião diferente, que nós não somos donos da verdade, eu não sou, Djavan não é, nem a senhora com toda a sua história. Nós não somos donos da verdade porque temos nossas opiniões próprias, vivemos num país democrático e temos que respeitar as opiniões diversas, mas eu penso que pode vir a maior tecnologia, pode vir todos esses avanços, o WhatsApp, os aplicativos, a TV web, todos os meios.
e crescer cada vez mais. E a tecnologia está evoluindo e é, por sinal, excelente. É benéfica e que vai crescer muito mais. Está nos ajudando muito a preservar demais. a história. Né? Só que não existe nenhum conhecimento que poderá ser levado ou trazido para os mais novos, as novas gerações, do que os mais velhinhos, como a senhora citou. Esse é o conhecimento, de fato, mais profundo. Exatamente, nenhuma tecnologia, é a palavra certa, né, Djavan? Nenhuma tecnologia, nenhum avanço vai suprir esse contato humano, que vai fazer valer todo esse conhecimento vindo aí. Eu ainda queria voltar para as autoridades, você fala aí, né, cobrar das autoridades. Sinceramente, a autoridade não visita museu. Autoridades não visitam museu. Por conta de... E a autoridade as bota, sim, o nosso poder constituído. Diretor de escola também, pessoal da saúde, pessoal das rádios. Olha, será que temos, né? Não, eu estou dizendo assim, né? Pronto. E assim, aonde eu quero chegar das autoridades. Por conta disso, eu e a Zilda, que é de Viçosa, é casada com um parente da gente, e assim, trabalha com a gente na Casa da Memória. O que foi que nós fizemos? Nós fomos em todas as escolas, estou dizendo todas, e levamos o museu no ombro. Fizemos exposição nas escolas para sensibilizar. Todas, eu estou dizendo todas, estadual, municipal. Fomos em todo, não digo todo, mas aonde houve festejo de igreja, nós levamos a Casa da Memória no ombro para sensibilizar a comunidade, para a comunidade cobrar. E ainda vou lhe dizer mais assim, quem me ajudou a colocar esse museu à disposição do público foi o Luiz Menezes. Quando nós estávamos com ele na cabeça, e nós colocamos no Tianguaense, numa escola que a gente tinha, mas era muito pequenininho, e estava na minha casa, e os filhos ficam reclamando, o marido fica reclamando, tudo. Aí, quando eu fui um dia, o doutor Luiz estava lá na Casa de Cultura, que hoje está o museu. Olha, hoje está o museu. E, assim, está na Casa de Cultura. E a Valdeída, eu tinha pedido a Valdeída para me ajudar, e ela disse, Tianilene, se eu puder, eu lhe ajudo. Ela disse, olha, o doutor Luiz está aqui. Vem pedir, não deu outra. Olha, diga-se de passagem, eu não tinha votado no Luiz Menezes. Não é uma coisa que ele fez, não votei. Quando eu liguei, ele disse, quando eu cheguei lá, que eu falei para ele, no Conselhão, era um evento lá, e ele disse assim, vou alugar, o que é que você quer? Eu quero casa e o pessoal para trabalhar comigo. Não quero dinheiro, não quero nada, eu quero casa. Pois ele alugou a casa no mesmo dia e mandou que a secretária me disponibilizasse. Pessoal. Ainda hoje esse pessoal está lá. Assim, outros já saíram, já foram entrando outro. Né? E é onde eu quero chegar. Mas como os políticos também não vão lá, o que foi que eu fiz? Fiz uma exposição da Casa da Memória na Prefeitura Municipal de Tianguá, na época do Jean. E vou fazer outras vezes. Né? Todo prefeito que entrar, eu vou fazer. Agora, o Luiz Menezes fundou comigo esta casa no asfalto, quando eu falo para você que a gente tem que criar as instituições na base. Sabe onde foi fundado o museu? Na Avenida Jacques Nunes, ali quem vai para o Bajara, bem no final, com José de Vasconcelos. Mas, olha, lá tinha vigário, pessoal da Polícia Militar, o capitão, prefeito, o doutor Luiz estava lá, secretário de Educação. O pessoal antigo, muitos deles já até morreram. O pessoal mais velho que me ajudou a construir, a dar os móveis que tem lá. E lá tem objetos que você não vai encontrar em museu nenhum do Brasil. Mas eu tirei do lixo. Pedi na casa, não me deram. Quando foi um dia, uma vizinha me ligou. Estou botando coisa no lixo. Cheguei lá, peguei no lixo. De valor. Coisa boa.
Muito bem, são 20 horas e 34 minutos. Acompanhamos aqui, você acompanha o nosso programa Papo Livre com Dorinha Veras todas as quartas-feiras no aplicativo IBVox. Atração por você. Olha, quero só falar aqui da família IBVox. Tem uma programação muito especial no decorrer de toda a semana, né? Quase toda a semana. Na segunda-feira tem o Naldinho Bevilacqua com o programa Esporte Ibiapaba, às 20 horas ao vivo aqui, como nós estamos. Na terça-feira tem Djavan Santos, com o programa Djavan Santos, que é um estouro, sucesso. Tem artistas da terra, artistas regionais, trazendo todo o seu sucesso, talento, compartilhando aqui. Inclusive, isso sim é uma grande iniciativa do programa de Djavan Santos, de dar espaço, de mostrar os grandes talentos que temos na nossa região, que precisam ser mais vistos pelas nossas autoridades, pelos nossos produtores de grandes eventos que existem aqui na Serra da Ibiapaba. É muito importante que esses artistas sejam revelados e sejam, sim, reconhecidos. Que eles tenham seu espaço, não somente para uma aberturinha de um grande evento, mas que eles tenham espaço, sim, até porque quando eles se tornam um grande nome, aí leva o nome de Tianguá, leva o nome das nossas cidades. E é justo que acompanhemos toda essa trajetória desde o início. Tem muita gente boa na nossa região, não somente Tianguá, mas tem muita gente boa em toda a Serra da Ibiapaba, na região norte, enfim, com talento, precisando só de um espaço. E parabéns, Djavan, pela grande iniciativa de trazer esses talentos aqui para o programa Djavan Santos, todas as terças-feiras. Então, se você quer música ao vivo, com qualidade, quer conhecer aí grandes nomes da nossa região, se liga às 20 horas nas terças-feiras. Na quarta-feira, nós com o programa Papo Livre, um programa bem descontraído, com temas diversos, e desses temas eu sou apaixonada pelo nome Cultura e Arte, sou apaixonada porque eu sou um embriãozinho, começando a conhecer o que temos de valioso na nossa região. Mas que o programa Papo Livre seja o portal da Ibiapaba, não somente Tianguá, mas que seja, assim, a vitrine, a palavra certa, a vitrine da Ibiapaba, que possamos resgatar essa nossa história, a nossa raiz. Não existe Tianguá sem ligar a Viçosa, sem ligar o Ubajara, São Benedito. Não é isso, professora? Eu me apaixono por isso aí. Assim, para mim, na minha tese, eu também trato dessa questão. Eu chamo a Serra da Ibiapaba uma cidade. 300 e poucos mil habitantes é uma cidade. E cada cidade é um bairro. Então, não tem como ter mais rivalidade e querer que tudo vinha só para uma cidade. Né? Quer dizer, tem que ser da Serra. Você vê Fortaleza, você vê serviços públicos em todas as partes. Agora, de repente, fica brigando a cidade e perde essa identidade ibiapabana. Quando eu digo assim que as cidades precisam dessa identidade, é uma identidade ibiapabana mesmo, né? Dos nossos ancestrais, né? Vamos ter que tornar uma só, né? Aliás, Sim, já é uma só, mas precisamos, olha, de fato, tornar isso real. Não tem turista para vir para Ibiapaba para ver só Viçosa. Não tem turista para vir ver só o bondinho, porque é um gasto muito grande para ele vir ver o bondinho e se embora. Não é verdade? Ele vem para passar dias. Tianguá tem potencial. Um bosco daquele há de se... Posso falar ou não? Claro que sim. Né? Não vamos falar dos pontos turísticos da nossa nossa região. O Bosco é uma referência. O casario colonial de Viçosa, uma referência. A questão da Igreja do Céu com o jesuíta é uma referência. E o Bajara, a nossa reserva da APA, é um referencial. Né? O Carrasco é um referencial, que vai até Viçosa, até Cocal, olha por ali tudo. É tanto que é tão referência, é tão importante que o Piauí quer de volta. Isso Se é não verdade. prestasse, eles não queriam. Isso é verdade. Olha, gente, que riqueza de conhecimento. 8 horas e 38 minutos, 20 horas e 38 minutos. Você acompanha aqui o programa Papo Livre. Na IBVox, a gente trabalha em nome de alguns parceiros que compraram essa ideia, que apoiam a nossa ideia desse programa maravilhoso, grande audiência. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes do programa semana passada, todos os compartilhamentos no nosso vídeo, no Facebook. Então, você que está acompanhando no Facebook,
compartilhe o nosso vídeo. Eu quero mandar um abraço muito especial aqui para o Alan Turismo, que está acompanhando a nossa programação, o Assis Olivindo, lá em Viçosa do Ceará. Um grande abraço, obrigada pelo carinho. Luzanira Nascimento, um super beijo. Celina da Silva Moura, boa noite. Fábio Magalhães, um excelente profissional, obrigada, meu querido. Celina da Silva diz, Dorinha, sua voz é muito linda, Deus lhe abençoe sempre. Deus abençoe a todos nós. Um abraço especial aqui também para o doutor Auricélio Fontinelli, lá de Viçosa do Ceará. A senhora conhece o doutor Auricélio? Assim, né, o vô dele é parente do meu pai. Né, a gente estava falando no início do programa, né, de toda essa mistura aí de sobrenomes, enfim, doutor Auricélio, um grande homem de Viçosa do Ceará, um grande abraço. Bom, a você que está acompanhando aí no nosso Facebook, um super abraço, obrigada, e compartilha o nosso vídeo. Tá aí a live. Deixa o seu like e compartilha. Mandar um abraço aqui também para o JB, que está lá em Sobral acompanhando a nossa programação. Um abraço aqui para o meu amigo Paulo Nunes. Paulo Nunes, em São Paulo. Obrigada pelo carinho. Bom, a todo mundo, a gente vai continuando aqui. A gente está falando aqui sobre essa riqueza que é a Casa da Memória em Tianguá. Trabalhamos em nome de Eletrociclo Moraes, GT Store, Charliane Biju. A Charliane Biju está na Avenida Prefeito Jacques Nunes, aqui no centro de Tianguá. Um grande abraço, Charliane. Bipolar Modas, também na Avenida Prefeito Jacques Nunes, de frente à Praça do Eucalipto. O Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência, em Viçosa do Ceará, está localizado bem no centro da cidade. Você pode pesquisar pelo Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência, IAPD. E aí vai encontrar também, além do endereço, tem lá telefone que você pode conhecer todos os procedimentos, todos os profissionais que atendem no Instituto em Viçosa do Ceará, que a senhora deve conhecer, buscar conhecer esse Instituto em Viçosa do Ceará, que deve se tornar referência para a Serra da Ibiapaba, pelo potencial que tem, pela história e todos os profissionais que lá atendem, especialmente as pessoas com deficiência. Abraçar aqui também quem é parceiro da gente, Patrícia Mapurunga Fotografias. O endereço está aqui no rodapé do nosso vídeo. Tem também, você pode seguir no Instagram, buscar as contas aí dessas parceiros no Instagram, Facebook, e acompanhar tudo que eles têm lá de bom para você. As fotografias lindas para o seu casamento, para você acompanhar aí o mêsversário do seu bebê, são lindas, e o trabalho da Patrícia Mapurunga Fotografias lá de Viçosa do Ceará é sensacional, ela que faz da Marina, e eu amo. Abraçar aqui também Flor de Junho está no Instagram, você pode ir lá e conferir. Está aqui. O Instituto está na rua Padre José Bevilacqua 251, no centro de Viçosa. Tem aqui contato de WhatsApp do Instituto de Apoio à Pessoa com Deficiência. Bom, continuando aqui com o nosso programa, a gente conversa aqui com a professora Nilene Portela, da Casa da Memória de Tianguá. Mas, professora, por que? Vamos falar aqui como se deu esse nome. Por que Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos? Conte um pouquinho dessa história da decisão do nome. José Evangelista de Vasconcelos, ele era um enfermeiro prático. Depois ele fez um curso na Escola de Enfermagem do Ceará. E isso lá pelas 20, né? Década 20, por aí assim. Final de 20, 30. E ele escreveu sobre a história do Tianguá, assim, à mão, manuscrito. Só que nunca chegou nada desse homem, assim, dado... E ele é tio da minha mãe, diga-se de passagem, já estou falando de mim mesmo. Mas, assim, eu consegui... Uma vez, só fazendo aí um parênteses, uma vez o professor Valdeci me chamou e disse assim, Nilene, por que tu não tira o nome Vamos tirar o nome do... Que ele ajudou muito também na Casa da Memória. Todo mundo aqui ajudou, sabe? Toda a população inteira. E assim, para a gente ver aquilo em pé. Tira o nome do evangelista de lá. Bota teu nome, o nome da... Não, peraí, não posso. Eu não sou ninguém, olho para trás, não fiz nada ainda. Ele fez, ele escreveu. Sabe, nós temos lá uma comenda que ele recebeu que tem como é que se diz? Um escrito. Mas isso está na casa do Baldo, desse que eu falei, que era filho dele, mas nunca foram nem olhar. Você acredita? É um documento. Mas, assim, está tudo na casa dele. Ele escrevia à mão a história do Tianguá, a história de Viçosa, a história da Serra da Ibiapaba. Está entendendo? E, assim, por conta disso,
Ele foi vereador, foi até prefeito uma vez, bem rapidinho, assim, de um mês, uma coisa assim que nesse tempo, né, todo mundo tirava e botava, que era ditadura, tirava e botava. E ele, nessa construção da Serra da Ibiapaba, toda semana tinha acidente. Na Serra da construção da Serra, mesmo antes de ter colocado o asfalto, eu digo antes. Aí, assim, porque deslizava, era barro, né? Aí, assim, e quando foi um dia, ele recebeu uma encomenda do Rio Grande do Sul. Eu tenho isso escrito, mas a medalha está lá, de honrar o mérito. Recebeu uma encomenda de Caxias do Sul, que ela só dá para pessoas que fizeram trabalhos de suma importância para a comunidade. Mas como de uma vez houve um acidente, vinha gente do Rio Grande do Sul e falaram lá, na cidade de Caxias, pois eles mandaram essa encomenda para ele. Mandaram essa encomenda para ele. Então, assim, não tem uma estátua que foi a primeira daqui. Não, a primeira não, eu minto. A primeira foi do pai do Monsenhor Aguiar, do Monsenhor Aguiar, que tinha naquela praça ali, em frente à igreja. Só que não desmanchou a praça e sumiu até a estátua do rapaz, o busto do padre. Aí, assim, aquela estátua do Cauípe, do Almirante. Sim, Almirante Jobim, ele passou 25 anos pedindo aquela estátua à Marinha. Todos os meses ele mandava uma carta para a Maria. 25 anos, porque ele é assim, ele é daqui, é dos Aguiar. Dos Cauípe, dos Aguiar daqui, ali do Marinema, aquele sítio. E assim, ele e o Almirante Rubim, foi muito importante na Marinha Brasileira. Foi ele que demarcou as 200 milhas de mar. Se você perguntar, pouca gente vai saber no Tianguá, olha. Mas foi ele que demarcou as 200 milhas de mar do Brasil. Teve a coragem de fazer isso. E aí, sim, ninguém tinha retrato dele. E a Marinha mandou, depois de 25 anos. Do Serrano. É Serrano. Era, exatamente. Aí, assim, pronto. Aí, quando foi agora, o padre Baixinho, o padre Agostinho, ele é da Marinha, ele é, como é que a gente chama? Capelão da Marinha. Passou e foi morar no Rio. Quando agora ele me trouxe para a Casa da Memória 2 fotos dele, de Almirante, e a biografia dele, que nós ainda não tínhamos aqui. Trouxe, está lá na Casa da Memória. Sensacional. Então, por isso é que a gente botou o nome de José Evangelista de Vasconcelos. Sensacional. 20h47. Olha, um dos destaques aqui do nosso programa, né, também hoje, é o centenário de José Mauro Vasconcelos, escritor de um livro que marcou para muita gente, até por conta da novela O Meu Pé de Laranja Lima. Quem que conhece? Você conhece, Djavan? Já ouviu falar? Bom, o centenário do autor de O Meu Pé de Laranja Lima será comemorado com a publicação da obra completa. O Meu Pé de Laranja Lima foi um clássico, né? De José Mauro de Vasconcelos, lançado em 1968, com mais de 2 milhões de cópias vendidas. O livro ganhou nova edição com projeto gráfico reformulado e novos textos de apoio em 2017, quando completou 50 anos da sua escrita. O Meu Pé de Laranja Lima marcou época e virou uma novela de grande sucesso no Brasil, com o mesmo título. E esse livro marcou também para muita gente. O livro conta a história de Zezé, uma criança de 5 anos, que morava em uma vila e que possuía uma grande família de intensa pobreza. Um tio triste, longe de seus filhos, Edmundo, seu pai desempregado, sua mãe, uma analfabeta, que trabalha intensamente lavando roupas, e também alguns irmãos. Zezé se mudou com sua família para uma nova casa. Com a mudança, a mãe de Zezé passou a trabalhar em uma fábrica e, ao chegar na nova casa, tinha algumas árvores. Tinha mangueira, tamarindeira e também o pé de laranja lima, que ainda era bem pequeno. Olha que interessante. E como seus irmãos,
foram logo escolhendo as melhores árvores. O pé de laranja lima passou a ser a do Zezé, que também era o lugar que ficava refletindo quando este ficava de castigo. E como isso era bastante repetitivo, o pé foi um ótimo confidente e um amigo que respondia. Zezé conversava com o pé de laranja lima. Né? História incrível. Sensacional, né, professora? E por falar em livro, em leitura, a gente já comentou bastante. Eu já comecei a ler livro. Isso é verdade, sim. Inspirada aí nas dicas do escritor Valdeci dos Santos de Abreu, que foi o nosso convidado da semana passada, e que foi uma lição e assim um incentivo para todos nós buscar melhorar a nossa leitura, e não só por melhorar a leitura, mas, né, nos aprofundar nessa riqueza. E é importante ler qualquer livro, né, qualquer coisa, até você andando na rua, placas, qualquer papel, que tem gente curiosa faz isso, né? Eu faço. O leitor verdadeiro, já fiz, também mais, né? Mas agora, depois do seu Valdeci, depois da senhora, a gente pode voltar aqui a fazer isso. Mas é importante, nessas leituras, começar a ler os livros da nossa região, dos escritores da nossa região, para conhecer. Sim. Não só conhecer os nossos escritores, mas também as suas obras. Agora, vamos lá. Falando nessa leitura, essa leitura é uma porta, né? Uma porta para o nosso conhecimento. Tem algum livro que marcou a sua infância, que marcou a sua adolescência, professora, que a senhora lembre e que queira compartilhar com a gente? Sim, assim, aliás, tem vários livros, né? Assim, O Pequeno Príncipe, quem não se apaixonou? Quem não se apaixonou por O Menino do Dedo Verde? Hoje, quando eu queria muito escrever alguma coisa, e eu tenho assim, está no forno, mas não sei como. Às vezes a gente não acredita muito no que a gente escreve. Assim, não sabe se vão gostar, mas assim, quando eu vejo aqui na Serra da Ibiapaba, aí você olha para a caixa d'água, está cheia de árvore, né? Aquele verdinho. Você vai na tua calçada, na calçada da igreja, cheio de árvore embaixo, assim, né? Que vem. Eu digo, meu Deus, aqui é a cidade do Dedo Verde, olha. Né? E eu me lembro desse livro. E eu acho interessante esse clássico aí, né, O Meu Pé de Laranja Lima, é que todo mundo teve, no nosso tempo, eu não sei, os meus filhos ainda são privilegiados, eu acho, de ter tido, porque a gente mora aqui na Serra da Ibiapaba e o contato com a natureza é muito próximo, né? Mas os nossos netos, eu não sei se tem essa mesma oportunidade. Assim, quem não tinha seu pé de laranja lima? Né? Quem não lembra da sua infância, né? E se você puder, você gosta de ler, assim, se apaixona por leitura, quando você começa a escrever as suas lembranças, ó. Quando você começa a escrever sua autonarrativa, faz lá o teu histórico contando o que você gostou e também o que não gostou. Quando eu vejo nesse livro aí ele maldizendo aí das tapadas que ele levava, né? As pisas, que a gente chamava era pisa. Quem não pegou uma palmatória? E quem era mais peralta e queria ser muito sincera, falar a verdade, aí é que... né? Quem não pegou? Eu peguei muita palmatória. Bom, são 20 horas e 52 minutos. O tempo passa rápido quando o papo é bom, né? E assim é o programa Papo Livre, que você acompanha pela IBVox, nosso aplicativo oficial IBVox. Atração por você, baixe o nosso aplicativo. Gente, é muito importante você baixar o nosso aplicativo. E de lá você vai migrar para aquela plataforma que você melhor se identificar e querer acompanhar. Você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe sim o nosso vídeo. Agradecemos muito. São 20 horas e 53 minutos. Olha, falando aqui, só para fecharmos esse assunto, né, fantástico da Casa da Memória, que lá onde a gente pode encontrar livros, também fotografias, documentos. Mas, professora, qual é o que lá, quais os objetos de destaque que existem lá, né? Que a gente citou aqui documentos, livros, mas quais são os documentos mais curiosos, na verdade, mais curiosos que as pessoas podem encontrar na Casa de Memória? Nós temos lá como é que a gente chamava de primeiro? Na verdade, não existia banheiros, né? Na casa de ninguém. Ninguém tinha. Nem ricos, nem pobres, nem médios. E nesse tempo se tinha os urinó, né, que a gente chamava pinico mesmo, né, mas os mais letrados chamavam urinó, né, mas era a mesma coisa. E eu encontrei esse
no lixo. E o lixeiro já ia passando para pegar. E a vizinha me chamou, como eu falei. Quando eu olho lá, tá essa privadinha de madeira, que foi do pai do Monsenhor Aguiar. Ó. E só não tinha mais o pinico, mas nós arrumamos um de barro, que nesse tempo era de barro, e botamos lá. E é com a tampazinha. Olha, a pessoa fazia suas necessidades ali, tampava por causa do cheiro, para depois, no outro dia, jogar no mato. Bem curioso. Bom, professora, e como que esses objetos são adquiridos? Como funciona para adquirir esses objetos lá para a Casa de Memória? Tudo foi pedido. E as pessoas hoje vão deixar. Hoje está mais fácil. Sim. E é assim, todo mundo vai deixar lá. E o interessante é que eles cobram. Que aqui e acolá só a mesma coisinha. Sabe? A gente tem que estar de olho. Né? E as pessoas cobram quando quando percebe que não está lá. Agora, sim, eu posso pedir uma coisa aqui antes, eu ia pedir no final, mas estou com medo de terminar, eu não vou esquecer. Pode pedir. É assim, é porque eu falei para você que o Bauman arranjou a emenda para lá, mas depois quem já trouxe já foi a Gorete, ó, no tempo do gente. Aí foi construída ali no Campo do Laurão. Como era um dinheiro da cultura, era para ter sido feito o museu grande e a área de serviço para alimentação e venda de objetos artesanais da cidade. Mas depois colocaram, como é que se diz, fizeram 2 quadras. É bom para as criançadas, né? Mas o destino não era quadra, era, né? Era a Casa da Memória. Aí ficou muito pequenininho. Quando foi agora que a gente estava lá, a secretária do esporte chegou lá pedindo para a gente ir para outro espaço, para ir botar o esporte lá. Como não fizeram o que a gente se propôs, o que nós queríamos que fosse feito o museu, que eram as 2 casas que desmancharam, é ali da Farma Nossa, do lado de lá e do lado de cá, Farma Nossa e não, aquela outra, Pagamentos. De um lado a Pagamentos, do outro. Aí a gente ia fazer as fachadas para fazer as casas coloniais, do mesmo jeito que aqui a doutora Abigail faz, o Paulo Portela Moita faz, que são engenheiros, que são arquitetos. E no meio seria a Avenida 31 de Julho, que não era Jacques Nunes, era 31 de Julho, que é o aniversário da cidade. A gente faria no meio com artesanatos. Mas não deu certo, tudo bem. Quando ela disse isso, nós vamos no papo. Porque lá era grande e lá também tinha sido um dinheiro da cultura. Aquele prédio foi construído com o dinheiro da cultura, que o Monsenhor arrumou com o Roberto Pessoa, quando era deputado, e com o Cid Ferreira Gomes, o Ciro, quando era prefeito, governador do estado. Veio para cá e ali no Boi na Brasa, pediu e eles deram. Então, é da cultura, né? Aí, o que eu queria? Se dava para vocês nos ajudarem, assim, que a secretária que o secretário de Cultura está aberto, né? Ele é uma pessoa assim ele nos abraçou. Saiu de lá, veio para cá, nos deu lá para a gente dar aqui para a menina. Mas a gente queria que o prédio ficasse lá, permanente, porque são objetos velhos. Centenário. Tem objeto lá que tem 200 anos. Para você ver. Tem objetos que a gente nem faz muita propaganda. 24. Aí, assim, aí o que a gente queria? Que a Câmara Municipal nos ajudasse. A gente preparar um projeto para que a Prefeitura, né, e eu tenho certeza que o doutor Luiz faz isso, ele nos ajuda, tenho certeza. Que o Anderson, também o filho dele, que está na Secretaria de Cultura, tenho certeza que o Anderson também ajuda. E a Imaculada, ele também disse que ajudava. Para a gente ficar no lugar permanente, né, que lá ficasse permanente. Porque, assim, é tanto que nós não temos ainda, já é filiada já está escrito no IBRAM e tudo, a Casa da Memória tem identidade já, mas ela precisa tomar corpo e assim ela tem que ficar do município. Não pode ficar assim, né? Quer dizer, tem que ser abraçado pelo município, tem que ter um amparo. Porque eu tenho 66 anos, daqui um dia eu vou embora, eu sou a guardiã.
Só pastorando. Aguarde amor, viu? Olha, muito interessante, a professora Nilene faz aí um apelo, né, para o secretário de Cultura, o Anderson Lima, que já esteve no nosso programa, inclusive na abertura do programa foi ele Muito que esteve bom aqui. E ele faz eu tenho certeza que ele vai estar de braços abertos, sim, para ouvir essa história, esse apelo, está aqui feito no ar e é importante, e a Câmara, né? Porque depende também da Câmara Municipal. É importante, né? A gente falou aqui, a gente falou da gestão, das autoridades, a gente não citou, mas é importante que os vereadores conheçam a Casa da Memória, conheçam a sua história e que possam levar esse projeto adiante, que possam, sim, dar o seu apoio, porque é um tema importante para ser discutido. É uma pauta importante, bonita de se ver, que com certeza a população ficaria feliz de ver essa pauta lá na Câmara. Bom, são 20 horas e 58 minutos. Quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando pelo Facebook, que compartilhou, mas vamos aqui falar de uma notícia bem legal para a região da Ibiapaba e região, sobre um voo comercial, é isso mesmo. Na última sexta-feira, dia 21, foi inaugurado o voo comercial do Aeroporto Regional Valfrido Salmito de Almeida, aqui na Ibiapaba. A aeronave aterrissou em São Benedito com 4 passageiros e retornou para Fortaleza com 2 passageiros. A empresa pertence à Gol Linhas Aéreas. Esse tipo de empresa realiza os chamados voos sob demanda, né? E o avião tem autonomia de 6 horas de voo e capacidade para 9 passageiros. Sai do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, às segunda e sextas-feiras, às 14 horas e 10 minutos. Os voos comerciais de São Benedito serão às segundas e sextas-feiras, decolando às 15 horas e 40 minutos, com destino a Fortaleza. A duração do voo é de apenas 1 hora. As passagens podem ser compradas direto no site da Gol Linhas Aéreas e também através dos agentes de viagens e turismos em São Benedito e região. O valor da passagem é a partir de R$ 142,00, com taxas inclusas. A pessoa comprando, isso no caso com antecedência. Só em nível de comparação, a passagem de ônibus convencional de Fortaleza para São Benedito está em torno de R$ 62,00. E no ônibus executivo, R$ 77 a R$ 81,00. Olha que incrível aí, né? Que notícia importante para a nossa região. Mais ainda sobre a Serra da Ibiapaba. Uma notícia boa aqui sobre os cineastas de Tianguá e região. Aqui em Tianguá nós temos, por exemplo, grandes cineastas, como Natal Portela, diretor do filme Francisca Carla, Jorge Alex, diretor de As Aventuras de Chaga da Onça, a primeira produção em 3D da Ibiapaba. Eu vou repetir, a primeira produção 3D da Ibiapaba. Isso é incrível. Dentre outros nomes. Olha, mais uma informação, estão abertas as inscrições para a 3ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. O festival, que será realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, visa a promoção da educação e da cultura, sob o tema Por Meio do Audiovisual. As obras serão exibidas em diversas cidades do país. Serão selecionados filmes finalizados a partir de 2017 e que abordem temas como direito das pessoas com deficiência, enfrentamento da LGBTfobia, memória e verdade, liberdade religiosa, direitos da população negra e indígena, combate à tortura, situação prisional, conservação ambiental, democracia e direitos humanos, entre outros temas. Não há restrição quanto à duração, gênero, suporte de captação e finalização. Isso é incrível, né? Os interessados devem enviar a proposta até o dia 15 de março. Todas as informações você pode encontrar no site do Ministério da Mulher e Cidadania, que é o www.mdh.gov.br. E são já 9 horas, gente, pontualmente. A gente está ouvindo aqui, acompanhando o programa Papo Livre, com essa grande convidada, Nilene Portela, com tema importantíssimo, que é a Casa da Memória. Eu conheci a Casa da Memória porque eu já fui lá uma vez, faz algum tempo. Não com a senhora, mas eu quero ir lá para conhecer de perto, ver todos esses objetos, conhecer um pouquinho de cada um, não só dizer que fui na Casa da Memória como eu fui, que eu conheço a Casa da Memória praticamente estrutura.
Não conheço essa história e é bem curioso. Bom, vamos lá, gente. Sobre o carnaval, para finalizarmos aqui, o carnaval acabou e já tem gente se preocupando com a declaração do imposto de renda. O povo diz que começa o ano mesmo depois do carnaval e agora, depois do carnaval, declaração do imposto de renda. Os contribuintes já podem baixar o programa do imposto de renda para a pessoa física 2020 para realizar o preenchimento da declaração anual. O envio das informações poderá ser feito a partir do dia 2 de março e termina no dia 30 de abril. Ao todo, cerca de 32 milhões de cidadãos devem fazer a declaração. A principal novidade deste ano é a declaração preenchida para os contribuintes que têm certificado digital. Ela será feita de forma automática pelo programa com base nos dados que a Receita tem sobre o contribuinte. Futebol, gente, tema super importante. Hoje, a Copa do Nordeste, aliás, pela Copa do Nordeste, né? Não a Copa do Nordeste, mas pela Copa do Nordeste, a equipe do Ceará enfrentou no Castelão o Botafogo da Paraíba. Falar em Paraíba, só cortando aqui para ele ficar todo, o meu amigo Valmir Agra está lá em Campina Grande, na Paraíba, acompanhando o nosso programa. Um beijão, Valmir. Bom, a partida aqui pela Copa Nordeste entre o Ceará e o Botafogo da Paraíba, válida pela 5ª rodada, aconteceu às 17 horas. Um horário diferente para uma quarta-feira, né? E o Vovô empatou pelo placar de 2-2. O Ceará ainda não venceu na competição. Já o Fortaleza enfrentará amanhã, às 21h30, o Independente da Argentina, também no estádio Castelão, pela partida de volta pela Copa Sul-Americana. O Leão do Pici precisa vencer por 2 gols de diferença para poder passar para a próxima fase, já que na primeira partida perdeu de 1-0. O empate dará a classificação ao time argentino. No caso de vitória de 1-0 a favor do Fortaleza, a decisão irá para as penalidades. Né? E tem muita informação legal no nosso programa aqui na Ibiapaba, gente. A gente tem aqui informação, uma notícia, temos notícias bem interessantes, inclusive aqui uma informação que a gente está falando aqui sobre... Vamos falar de água. Vamos dar aqui um pulinho, tem muitas informações curiosas no nosso programa, mas a hora voa. Olha que incrível. Garrafa de umidade do ar da Amazônia é vendida a R$ 323. É isso. Os fabricantes garantem que é uma das águas mais puras do mundo. É feita a partir da umidade do ar da Amazônia brasileira. Esse assunto a gente falou no início, né, do programa, sobre a importância dos biomas, enfim. A gente pensa que alguns detalhes não são importantes, mas são. O processo de produção é bem curioso, mas simples. A instalação da empresa, o Amazon Água do Ar, que fica na cidade de Barcelos, na Grande Manaus, tem captadores para atrair e condensar a umidade do ar em reservatórios esterilizados. Como no processo natural, a água passa do estado gasoso para o líquido, sem nenhum processo químico e de forma sustentável. Isso é muito bom. A empresa tem capacidade para produzir até 5.000 litros de água por dia. Como parte do compromisso com o meio ambiente, o Amazon utiliza as embalagens de vidro, material 100% reciclável e tampa biodegradável. São temas aí, esse tema biodegradável tem sido muito presente no nosso dia a dia e tem que ser cada vez mais. A empresa pretende atuar no segmento de luxo, por isso as garrafas de 750 ml vão ser vendidas apenas na Europa. Por enquanto, por €70, equivale a R$ 323. Mas para o primeiro ano, a projeção de vendas é de 6 milhões de garrafas. O importante aqui é a ideia, né? Ideia sensacional, onde ela está sendo produzida, por quê e todo esse processo aí. Bom, a empresa não está pensando só nos lucros. Além da distribuição internacional, a empresa vai dar embalagens grátis de 20 litros para pessoas sem acesso à água tratada em Barcelos. Ou seja, tem uma causa social também lá na cidade, né, que fica na Grande Manaus. Show demais. E por falar em água, o nosso açude Jaburu está recebendo água das chuvas e vem com uma crescente. Todo mundo fica curioso para saber quando nas chuvas como é que está o açude Jaburu. Pois bem, está muito próximo dos 70% do seu volume. Hoje está com 64,33% do seu volume. Diga-se de passagem, as chuvas das últimas semanas causaram aí boa
recarga hídrica, isso em diversos açudes cearenses, monitorados pelo portal hidrológico de companhia, ou seja, vamos resumir aqui pela COGÉ, que é o responsável. O aporte possibilitou a sangria de 8 reservatórios, ou seja, a gente está bem no comecinho dessa quadra invernosa, que a gente chama de inverno, né? E a gente já teve aí 8 reservatórios que teve sangria. Só para ter uma ideia, este é o maior índice para o período desde 2004. Naquele ano tivemos uma excelente marca de 24, em 24 de fevereiro de 2004. Daquele ano, o órgão contabilizava 72 açudes com 100% de volume. A gente fala de 2004. A alta, contudo, acontece em reservatórios pontuais. A maior parte dos reservatórios do estado do Ceará, com volume abaixo de 30%, mas há ainda um acordo aí, né, aliás, de acordo com a COGÉ, açudes com volume, há também esses açudes com volume seco, que é lamentável ainda, ou com volume morto. Atualmente, 184 açudes monitorados pela COGÉ possuem 15,6% do seu aporte. Os açudes atualmente sangrando em Itaúna, Tucunduba, Acaraú-Mirim, São Pedro, Timbaúba, Guandu, Itabebuçu, Germinal e a cidade de Tijuquinha, o município de Tijuquinha. Bom, esse é o nosso programa Papo Livre. São informações curiosas da nossa Serra da Ibiapaba. Como foi dito, o programa deve e será a vitrine da Ibiapaba. Mas estamos abertos aqui às opiniões, também às críticas. As críticas, elas são construtivas, né, muitas vezes. Tem umas que enfim. Mas a gente está aberto aqui às críticas, às opiniões. Você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo, a gente vai ouvir, vai acatar. Deixa a sua sugestão de pauta. Você gostaria de tratar de um diverso assunto da Serra da Ibiapaba? Tem uma reclamação para fazer? É importante que você traga essa pauta, seja pautado numa pesquisa, num fato verídico. A gente analisa, vai atrás, traz um convidado, alguém para esclarecer. Será um programa de papo livre, de uma forma bem descontraída, a gente consegue falar aqui para você a sua voz. Um beijo para Celina da Silva Moura, o Joel Laécio Júnior, né? O de Javan. O Joel Laécio, teu fã, olha. Raquel Souza disse que assistiu a novela, olha aí, muito bom. Beijo para todo mundo. Gente, foi bom demais, foi maravilhoso. Hoje é o nosso último programa do mês, já começa aí o mês de março, o mês das mulheres. Nós estamos com uma agenda bem especial para o mês das mulheres, é isso mesmo. No mês de março, uma forma de homenagear as mulheres, a gente vai trazer aqui um programa, aliás, durante todo o mês, mulheres, como tantas outras que são destaques, mas a gente não consegue trazer todo mundo, para falar da sua trajetória dentro das suas respectivas funções, trazendo mais conhecimento, debatendo os assuntos importantes do nosso programa, dentro do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua audiência, mas, claro, agradecer a presença da professora Anilene Portela. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Feriado, a gente sabe que muita gente está viajando, né? Tem muita gente aí, né, ainda que está curtindo o carnaval, que emenda aí com o próximo final de semana. Mas a senhora se dispôs aqui a vir compartilhar conosco o seu conhecimento. Muitíssimo obrigada. Em nome de todos os nossos ouvintes que abriram aqui a mente para a Casa da Memória e que certamente deixou assim uma curiosidade para essas pessoas conhecerem. Também deixou aqui um apelo para as autoridades. Né, exatamente. Tem gente dizendo que vai visitar. Legal, então é importante. Legal. A gente pode ir lá, todo mundo visitar a Casa da... Né, muito obrigada. Fique à vontade para suas considerações. Obrigado, digo eu, até assim pela oportunidade e assim pelo serviço que vocês estão prestando à população, né? Porque é um canal aberto, né? E eu acho que vai sensibilizar muita gente, porque nós nunca tivemos essa oportunidade, é a primeira vez, está entendendo? Para não dizer que não tem, nós já apresentamos. Aliás, foi a TV Diário que nos convidou, e o Célio Santiago trabalhava nesse tempo, se eu não me engano, e ele fez nós fizemos 2 exposições, 2 anos seguintes, consecutivos, e foi apresentado a Casa da Memória em rede nacional, da Rede Globo. Por isso que eu digo que senão eu vou estar, né,
negando uma coisa, mas apareceu isso, ainda não era a Casa da Memória, era a exposição para a gente iniciar um embrião, vamos dizer assim. Né? Não tinha espaço, não tinha local. Por isso eu agradeço a você e... pois, olha, obrigada. Agora eu falo, você falou como é o nome dele? Djavan. Aí o meu marido é que conhece vocês. Ele assiste, ele é fã de vocês. Que maravilha. Assim, ele diz, esse aí trabalhou na Samsung. Ele aí conhece. Trabalhou na Samsung, eu não sabia, não conhecia. Aí ele, sim. E que Deus abençoe a vocês, viu, nessa missão. Que ilumine, né, que vocês possam desbravar mais sabedoria para encontrar caminhos para levar informações ao nosso povo, que precisa tanto. Muito obrigada. E aí, em nome da senhora, saudar o pessoal de Viçosa do Ceará, a senhora Zilda, que também, Zilda Rocha, que contribuiu aí para a Fundação da Casa da Memória. E, gente, mandar um abraço rapidinho, Djavan. O Djavan falou aqui que essa TV é nossa, né? Então, eu quero dizer o seguinte, a gente falou anteriormente que será a vitrine da Ibiapaba. E você, ouvinte, pode, inclusive, Djavan, temos ouvintes que já sugeriram pautas e convidados com temas importantes. Eu quero aqui mandar um abraço para o Jardel Moura, que é proprietário da Bipolar Modas, parceiro, acompanha o programa, está aqui nos assistindo, e o Jardel sugeriu, inclusive ele sugeriu aí trazer um convidado de uma ONG, a ONG Coração Valente, que tem um projeto fantástico para os animais, né, aqui de proteção aos animais, na cidade de Tianguá. Então, assim, estamos aqui de portas abertas, o convite foi feito, estamos esperando um retorno, espero que seja positivo. Então, Jardel, um grande abraço, Jardel Moura da Bipolar Modas, que está lá de frente à Praça do Eucalipto, vai lá conhecer, gente, tem um estoque, tem um atendimento fantástico esperando por você. Mandar aqui um abraço para a Thalita Gomes acompanhando a nossa programação, um beijo, Thalita. Adriana Maria em Viçosa do Ceará, todo mundo de Viçosa, um super beijo, onde quer que você esteja, olha, galera que está no feriado, tá todo mundo aí ainda de ressaca, mas curtindo a nossa programação, um beijo carinhoso. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Estamos de portas abertas, somos uma família e você amanhã fica conectado às 20 horas, tem programa Ciclismo e Saúde com Edivaldo Araújo. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com a permissão do nosso Deus, nosso ser maior, nosso protetor, nosso tudo, e ele permitirá que estaremos aqui, e a nossa convidada será a Martinha Brito, lá de Viçosa do Ceará, uma grande guerreira que é portadora de uma doença raríssima, e ela vai vir aqui para contar toda a sua história de luta e inspiração, para deixarmos ainda mais motivados e pararmos de reclamar e agradecer mais. Obrigada a Deus, obrigada a você, beijo carinhoso, boa noite. Você está na IBVox. Direção de conteúdo, Marcília Albuquerque. Produção musical, Bruno Paiva. Direção geral, Djavan Santos. Somos Rádio e TV Web. De Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. IBVox. Atração por você. Baixe o aplicativo IBVox no seu smartphone. É grátis. IBVox, Rádio e TV Web. Atração por você.